Aos 24 anos, ela plantou galhos secos na lama, mas quando a seca chegou, eles salvaram sua fazenda. Aos 24 anos, Maíra Serafim recebeu as chaves da fazenda numa manhã de segunda-feira e demorou alguns segundos para entender o peso daquele gesto. O pai, Antônio, colocou o molho sobre a mesa da cozinha, empurrou na direção dela e disse apenas que não conseguia mais cuidar de tudo. Ele estava cansado de contas atrasadas, cobranças e noites sem dormir tentando descobrir de onde tirar dinheiro para manter as vacas alimentadas. A fazenda Santa Helena não era grande. Tinha um curral antigo, um galpão de ferramentas, 2 pequenos depósitos, uma casa principal e pouco mais de 40 vacas, das quais 30 estavam em produção. Durante muitos anos, aquilo havia sido suficiente para sustentar a família e pagar 4 funcionários. Agora, mal conseguia pagar as próprias despesas. Maíra não tinha crescido longe dali. Conhecia o cheiro do curral, sabia abrir porteiras, ajudava na ordenha quando era adolescente e tinha passado muitas férias acompanhando o pai pela propriedade. Mesmo assim, havia uma diferença enorme entre conhecer uma fazenda e ser responsável por ela. Na primeira semana, ela decidiu não mudar nada. Acordava antes das 5, acompanhava a ordenha, anotava a quantidade de leite, verificava a alimentação dos animais e passava o restante do dia tentando entender as contas. Foi assim que percebeu uma coisa estranha. A fazenda produzia pouco para o número de vacas que tinha, mas ainda produzia o bastante para não estar naquela situação. Mesmo assim, o dinheiro desaparecia rápido. Quase toda semana chegava uma nova carga de ração. Os pagamentos eram altos e tinham aumentado muito nos últimos 2 anos. Maíra perguntou ao tio Damião por que compravam tanto. Damião trabalhava ali havia mais de 20 anos e depois que Antônio começou a se afastar da administração, passou a tomar quase todas as decisões. Ele conhecia os horários dos fornecedores, os compradores de leite, os funcionários e cada problema das máquinas. Quando Maíra perguntou sobre a ração, ele nem precisou olhar os papéis. Disse que o pasto estava fraco, que as vacas precisavam comer e que não existia milagre. Maíra perguntou por que o pasto estava tão ruim. Damião respondeu que era a terra, que sempre tinha sido daquele jeito e que o pai dela já sabia disso. A resposta não convenceu Maíra. Naquela mesma tarde, ela caminhou por quase toda a propriedade. Em alguns pontos, o capim era baixo e amarelado. Em outros, o chão estava duro e cheio de partes descobertas. O que mais chamou sua atenção foi uma área mais baixa, perto de uma cerca antiga. Quando chovia, a água descia pela parte mais alta da fazenda e se acumulava ali, formando lama. Depois, bastavam alguns dias de sol para a superfície secar e ficar dura. Era como se a fazenda passasse rapidamente do excesso de água para a falta dela. Maíra pegou uma enxada e tentou abrir o solo. Precisou bater várias vezes. Damião apareceu algum tempo depois e ficou olhando. Perguntou se ela pretendia cavar a fazenda inteira com uma enxada. Maíra respondeu que estava tentando entender por que a água não permanecia onde deveria. Damião deu uma risada curta e disse que o problema não era água, era dinheiro. Segundo ele, se ela quisesse salvar a propriedade, deveria conseguir um empréstimo, comprar mais 10 vacas e aumentar a produção. Maíra perguntou como alimentariam mais 10 animais se já gastavam quase tudo alimentando os que tinham. Damião respondeu que ela entenderia com o tempo. Era assim quase sempre. Quando Maíra fazia uma pergunta, o tio respondia como se estivesse explicando alguma coisa para uma criança. Na frente dos funcionários, a situação ficava pior. Se ela sugeria mudar um horário, Damião dizia que aquele sistema funcionava havia 20 anos. Se perguntava sobre uma despesa, ele dizia que Antônio sempre havia autorizado. Se tentava discutir o pasto, ele lembrava que ela nunca tinha administrado uma fazenda. Maíra não discutia. Pegava o caderno e anotava. Isso irritava Damião mais do que uma discussão. No fim daquela primeira semana, ela foi até a parte de trás da propriedade para verificar uma cerca caída e encontrou Severina sentada diante de uma pequena casa. Severina tinha 81 anos e vivia ali havia tanto tempo que Maíra não sabia dizer exatamente quando ela chegara. Durante décadas, tinha trabalhado na cozinha da família.
Preparava almoço para funcionários, cuidava da horta e ajudava em tudo o que aparecia. Depois que envelheceu, Antônio permitiu que continuasse morando na pequena casa dos fundos. Para Maíra, Severina sempre tinha sido uma presença conhecida, mas distante. Naquele dia, ela parou para conversar. Severina perguntou por que Maíra estava carregando uma enxada. Maíra explicou que tinha passado a manhã tentando entender o solo. Severina perguntou o que ela havia entendido. Maíra respondeu que quase nada. A senhora riu e pediu que ela mostrasse o lugar. As duas caminharam devagar até a área mais baixa. Severina não mexeu na terra de imediato. Olhou para o terreno acima, depois para as marcas deixadas pela água. Perguntou onde a chuva mais forte costumava abrir caminhos no chão. Maíra apontou. Severina caminhou até lá e mostrou pequenas marcas que seguiam em direção à parte mais baixa. Disse que a água estava atravessando a fazenda rápido demais. Quando chovia muito, descia levando terra e matéria do solo. Depois, ficava presa onde não deveria e formava lama. Quando o calor voltava, a parte de cima já estava seca. Maíra perguntou como se resolvia aquilo. Severina respondeu que, quando era menina, o pai dela usava galhos, folhas, esterco e plantas que pegavam fácil para diminuir a força da água e fazê-la entrar no solo aos poucos. Maíra ficou interessada. Perguntou que tipo de planta. Severina apontou para além da cerca, na direção da propriedade de seu Anselmo, um vizinho que criava algumas cabras e mantinha uma área cheia de árvores de gliricídia. Maíra conhecia aquelas árvores, mas nunca tinha prestado atenção nelas. Severina explicou que galhos cortados podiam ser fincados no chão e, em boas condições, criavam raízes. As folhas também podiam ser aproveitadas na alimentação dos animais quando usadas da forma adequada. Maíra perguntou por que ninguém fazia aquilo na Santa Helena. Severina demorou um pouco antes de responder. Disse apenas que nem todo mundo perguntava. No dia seguinte, Maíra foi falar com Anselmo. Ele achou estranho quando ela pediu autorização para podar parte das gliricídias. Disse que ela poderia levar os galhos, desde que não derrubasse as árvores. Maíra chamou 2 funcionários. Colocou ferramentas na carroceria da caminhonete e passou horas cortando e carregando material. Quando voltou para a fazenda, Damião estava perto do curral. Ele viu a caminhonete cheia de galhos e perguntou quanto ela tinha pago por aquilo. Maíra disse que nada. Damião perguntou para que servia. Ela explicou que pretendia usar os galhos nas áreas onde a água passava com mais força. O tio olhou para os funcionários e perguntou se agora eles tinham virado carregadores de lenha. Um deles riu. Maíra fingiu não perceber. Na manhã seguinte começou o trabalho. Severina foi junto. Com uma mangueira transparente cheia de água, algumas estacas pequenas e muita paciência, ajudou Maíra a identificar pontos que estavam na mesma altura do terreno. Em vez de abrir valas retas de cima para baixo, Maíra marcou linhas curvas acompanhando o relevo. Damião apareceu novamente e disse que aquilo não fazia sentido, porque as valas não levavam a lugar nenhum. Maíra respondeu que essa era justamente a intenção. Elas não deveriam levar a água embora. Deveriam diminuir sua velocidade e ajudar a água a entrar na terra. Parte dos galhos foi cortada em pedaços maiores e fincada no chão como estaca. O restante foi colocado em valas rasas. Por cima, Maíra colocou palha velha que estava acumulada perto do galpão e esterco retirado do curral. Depois, cobriu tudo com terra. Foram necessários vários dias. Os braços de Maíra ficaram doloridos e suas mãos ganharam bolhas. Os funcionários obedeciam, mas ela percebia que nenhum deles acreditava muito no que estavam fazendo. Damião fazia questão de passar perto sempre que podia. Num dos dias, parou diante de uma fileira de estacas e puxou uma delas. O galho saiu facilmente. Ele mostrou a madeira seca e disse que aquilo estava morto. Maíra pegou a estaca, colocou novamente no buraco e apertou a terra ao redor. Damião disse que ela estava gastando tempo quando deveria estar procurando formas de aumentar a produção. Maíra respondeu que aumentar a produção sem reduzir os gastos não resolveria nada. O tio perdeu a paciência. Disse que Antônio tinha cometido um erro entregando a fazenda para alguém que acreditava que podia aprender em alguns meses o que eles tinham levado uma vida inteira para entender. Maíra sentiu vontade de responder, mas Severina estava a poucos metros e continuou trabalhando como se não tivesse ouvido. Maíra fez o mesmo.
Durante as semanas seguintes, nada aconteceu. As estacas continuaram secas. O sol queimou as pontas de algumas. Nas áreas onde os galhos tinham sido enterrados, o capim cresceu o suficiente para esconder as linhas. Quando Maíra cavou um pequeno trecho para verificar, encontrou madeira úmida começando a se desfazer, mas não viu nenhuma mudança que pudesse mostrar aos outros. Damião começou a usar aquilo como prova de que estava certo. No curral, dizia que a fazenda precisava de ração, não de galhos enterrados. Na venda da comunidade, contou que a sobrinha estava tentando recuperar pasto com madeira seca. A história circulou rápido. Alguns produtores passaram a perguntar a Maíra quando nasceria sua plantação de gravetos. Ela não gostava, mas continuava acompanhando o terreno. O problema era que as contas não esperavam. Uma nova cobrança chegou, depois outra. Maíra passou uma noite inteira na cozinha com notas fiscais, cadernos antigos e extratos espalhados pela mesa. Antônio tinha deixado a administração nas mãos de Damião durante tempo demais e muitos registros estavam incompletos. Ainda assim, Maíra começou a organizar tudo por mês. Somou o gasto com ração, medicamentos, combustível e salários. Depois comparou com as entradas das vendas de leite. Fez a conta 2 vezes. Na terceira, percebeu algo que não tinha relação com o solo, com as vacas ou com a quantidade de ração. Pegou os registros de ordenha das últimas semanas e comparou com os comprovantes das coletas. Havia dias em que a diferença era pequena. Em outros, dezenas de litros simplesmente desapareciam entre o curral e o pagamento. Maíra buscou meses anteriores. Encontrou o mesmo problema. Voltou mais um ano. Outra vez, as diferenças apareciam. Em alguns meses, o valor era grande demais para ser explicado por erro de anotação. Ela ficou acordada até quase 2 da manhã conferindo números. Quando finalmente guardou os papéis, ouviu um veículo passando pela estrada perto da entrada da fazenda. Foi até a janela e viu apenas as lanternas traseiras sumindo no escuro. Na manhã seguinte, antes da ordenha terminar, Damião entrou no escritório para pegar algumas notas. Maíra observou o tio abrir uma gaveta, retirar um pequeno caderno e colocá-lo no bolso. Ele percebeu que ela estava olhando e perguntou se havia algum problema. Maíra respondeu que não. Damião saiu. Ela esperou alguns segundos, abriu novamente a planilha que tinha montado durante a madrugada e olhou para os litros que desapareciam todos os meses. Pela primeira vez desde que assumira a fazenda, Maíra começou a considerar que talvez o maior problema da Santa Helena não estivesse debaixo da terra. Na manhã seguinte, Maíra não perguntou a Damião sobre o pequeno caderno que ele havia colocado no bolso. Ela decidiu que precisava descobrir primeiro se estava diante de erros antigos ou de algo feito de propósito. Agir sem provas poderia fazer o tio esconder documentos, mudar a rotina ou simplesmente negar tudo. Por isso, continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Acompanhou a ordenha, conferiu a alimentação das vacas e passou perto das áreas onde havia enterrado os galhos com Severina. As estacas de gliricídia ainda pareciam secas. Algumas tinham perdido a casca nas pontas e outras estavam tão sem vida que qualquer pessoa teria pensado que nunca brotariam. Damião apareceu atrás dela e perguntou se estava esperando alguma folha nascer naquele dia. Maíra respondeu que estava apenas conferindo o terreno. Ele disse que já tinham perdido tempo demais com aquilo e que 2 funcionários poderiam estar consertando cercas em vez de carregar palha e enterrar madeira. Maíra não respondeu. Naquele momento, o que mais ocupava sua cabeça eram os números. Ela começou a acompanhar pessoalmente cada etapa da produção. Antes, os funcionários anotavam o total da ordenha e Damião cuidava do restante. Agora, Maíra anotava o volume antes da coleta, verificava os recipientes e registrava o horário em que o leite saía da propriedade. Nos primeiros dias, tudo pareceu normal. O volume anotado combinava com o comprovante entregue pelo motorista. Isso quase fez Maíra acreditar que as diferenças antigas realmente poderiam ter alguma explicação. Mas ela percebeu outra coisa. Desde que começara a acompanhar as coletas, Damião estava sempre presente. Ele aparecia no curral mais cedo, ficava perto do tanque e só saía depois que o veículo do comprador ia embora. Antes, segundo os funcionários, ele nem sempre fazia isso. Maíra então mudou sua rotina sem avisar. Em uma quinta-feira,
Disse que iria até a cidade resolver um problema no banco e provavelmente voltaria apenas depois do almoço. Saiu da fazenda pouco depois das 7 da manhã. Estacionou a caminhonete na casa de Rosângela, uma produtora que morava a alguns quilômetros adiante, e pediu para deixá-la ali por algumas horas. Depois, voltou para a Santa Helena pela Estrada dos Fundos, usando a motocicleta velha que Rosângela mantinha para pequenos serviços. Deixou a moto longe da entrada e entrou por uma passagem perto da cerca. Não contou a ninguém que tinha voltado. Ficou numa parte do galpão de onde conseguia enxergar o curral sem ser vista com facilidade. Durante quase 1 hora, nada aconteceu. Então apareceu uma caminhonete branca que Maíra nunca tinha visto nas coletas normais. Não era o veículo que buscava o leite registrado pela fazenda. Damião caminhou até o motorista antes mesmo que ele descesse. Os dois conversaram por alguns minutos. O homem era Geraldo Nunes, comprador conhecido na região. Maíra já tinha ouvido seu nome várias vezes, mas nunca havia negociado diretamente com ele. Geraldo comprava leite de pequenos produtores, revendia para laticínios e costumava pagar em dinheiro quando o volume era baixo. Naquele dia, porém, ele não estava ali para uma compra pequena. Damião chamou César e Nivaldo, os 2 funcionários mais antigos, e os 3 começaram a separar parte do leite que ainda não havia sido colocado no tanque principal. Maíra sentiu o corpo ficar tenso. Pegou o celular e começou a registrar o que conseguia. Viu recipientes sendo colocados na caminhonete de Geraldo e anotou o horário. Nenhum comprovante apareceu. Depois de carregarem tudo, Geraldo contou algumas notas e entregou a Damião. O tio guardou o dinheiro no bolso. A caminhonete saiu pela entrada lateral, justamente a menos visível da casa principal. Maíra permaneceu onde estava, até Damião voltar para o curral. Só então saiu pelo mesmo caminho por onde havia entrado. Quando retornou à fazenda com sua própria caminhonete, perto do meio-dia, agiu normalmente. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa durante sua ausência. Damião disse que não. Maíra perguntou quanto leite havia sido produzido naquela manhã. Ele informou um número menor do que aquele que ela tinha visto antes de sair. Quando pediu a anotação, encontrou exatamente o valor que Damião acabara de dizer. Parte da produção tinha sido apagada do registro. Maíra percebeu que não bastava descobrir quem estava levando o leite. Precisava saber havia quanto tempo aquilo acontecia e quanto dinheiro tinha desaparecido. Naquela noite, voltou aos papéis antigos. Agora procurava nomes, datas e padrões específicos. Encontrou recibos de combustível em dias que coincidiam com diferenças maiores na produção. Encontrou também anotações feitas à mão com apenas uma letra e um número ao lado. A letra G aparecia várias vezes. Maíra pensou imediatamente em Geraldo. Durante os 3 dias seguintes não confrontou ninguém. Isso exigiu mais controle do que imaginava. Damião sentava à mesa com ela, falava sobre despesas, reclamava dos pastos e fazia planos usando um dinheiro que Maíra agora sabia que ele ajudava a retirar da propriedade. No 4º dia, ela procurou Severina. Não contou todos os detalhes. Apenas perguntou se lembrava de caminhonetes entrando pela lateral da fazenda nos anos anteriores. Severina respondeu que sim. Disse que algumas vezes, veículos chegavam muito cedo e saíam antes do café dos funcionários. Maíra perguntou se o pai sabia. Severina disse que Antônio confiava demais no irmão e raramente acompanhava a primeira coleta. Aquilo aumentou a suspeita de que o esquema era antigo. Maíra passou a fotografar todos os registros que encontrava. Também guardou cópias fora da fazenda, na casa de Rosângela, porque não queria correr o risco de perder tudo. Enquanto investigava, a situação do solo continuava dando munição para Damião. Quase 2 meses tinham passado desde que os primeiros galhos foram enterrados, e nenhuma transformação chamava a atenção. A vegetação havia coberto parte das valas, mas os pastos continuavam fracos. Damião passou a comentar com produtores vizinhos que Maíra estava desperdiçando os poucos recursos que restavam. Em uma manhã, 3 homens apareceram para conversar sobre a possibilidade de comprar algumas vacas. Maíra nem tinha colocado os animais à venda. Quando perguntou quem havia dito que pretendia vender, um deles respondeu que Damião comentara que a fazenda logo precisaria reduzir o rebanho. Maíra encontrou o tio no depósito e perguntou por que estava oferecendo animais sem autorização. Damião negou.
Disse que apenas havia comentado sobre a situação difícil e que os homens tinham entendido errado. Maíra avisou que nenhuma vaca seria vendida sem sua decisão. Damião cruzou os braços e perguntou quanto tempo ela pretendia esperar antes de admitir que não sabia administrar aquilo. Maíra respondeu que tempo suficiente para descobrir por que o dinheiro da fazenda não correspondia ao leite produzido. Pela primeira vez a expressão dele mudou. Foi rápido, mas Maíra percebeu. Damião perguntou o que ela queria dizer. Maíra respondeu que ainda estava conferindo. Ele disse que as diferenças sempre existiram por causa de perdas, variações na ordenha e erros dos funcionários. Maíra não falou sobre Geraldo. Queria observar o que o tio faria depois daquela conversa. Na manhã seguinte, Damião chegou ao escritório antes dela e passou quase 40 minutos mexendo em gavetas e caixas. Quando saiu, levou uma pasta. Maíra esperou alguns minutos e entrou. Vários recibos antigos tinham desaparecido. Aquilo era suficiente para confirmar que ele estava tentando esconder alguma coisa, mas ainda faltava descobrir o tamanho do problema. Ela procurou César durante a tarde. Perguntou diretamente se parte do leite era vendida sem registro. César ficou nervoso e disse que apenas fazia o que Damião mandava. Maíra perguntou havia quanto tempo. Ele afirmou que não sabia. Depois disse que talvez alguns anos. Quando Maíra perguntou quem ficava com o dinheiro, César encerrou a conversa e saiu. Naquela noite, Damião não apareceu para jantar na casa principal, algo incomum. No dia seguinte, Nivaldo também evitou Maíra. Ela percebeu que o tio já sabia que estava sendo investigado. Então, decidiu que não ganharia nada esperando mais. Chamou Damião ao escritório depois da ordenha. Sobre a mesa, colocou cópias dos registros, fotografias da caminhonete de Geraldo e uma lista com datas em que o volume de leite havia sido reduzido antes do pagamento oficial. Damião olhou tudo sem tocar nos papéis. Maíra perguntou quanto ele tinha retirado da fazenda. O tio respondeu que ela não entendia como as coisas funcionavam. Maíra repetiu a pergunta. Damião disse que algumas vendas eram feitas por fora para pagar despesas urgentes. Maíra perguntou quais despesas. Ele não respondeu. Ela mostrou que, nas mesmas datas, não havia pagamentos correspondentes. Damião então mudou a versão. Disse que Antônio sabia de parte daquilo. Maíra perguntou de qual parte. Novamente, nenhuma resposta. Quando ela mencionou Geraldo, o tio ficou irritado e disse que tinha mantido aquela propriedade funcionando enquanto ela estudava e vivia sem preocupação. Disse que havia resolvido problemas que ninguém conhecia e que, se tinha pegado algum dinheiro, era menos do que merecia por todos os anos de trabalho. Maíra respondeu que salário era uma coisa e retirar dinheiro escondido era outra. Damião bateu a mão sobre a mesa e disse que ela estava acusando o próprio tio por causa de algumas anotações. Maíra mostrou o vídeo da caminhonete sendo carregada. Damião ficou em silêncio. Ela disse que queria todos os cadernos, recibos e valores das vendas feitas sem registro. Também informou que ele não teria mais autorização para negociar leite em nome da fazenda. Damião olhou para ela por alguns segundos e perguntou se ela realmente acreditava que conseguiria tocar a Santa Helena sem ele. Maíra respondeu que descobriria. O tio saiu do escritório sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, Maíra acordou com barulho perto do alojamento dos funcionários. Quando chegou ao curral, encontrou César e Nivaldo colocando roupas e ferramentas na carroceria de uma caminhonete. Damião estava com eles. Maíra perguntou o que estava acontecendo. Damião respondeu que estava indo embora e que os dois tinham decidido trabalhar com ele. César evitou olhar para Maíra. Nivaldo disse apenas que precisava garantir seu salário. Maíra perguntou a Damião pelos documentos que havia exigido. Ele respondeu que não tinha mais nada para entregar. Antes de entrar na caminhonete, olhou para os pastos fracos e para as estacas secas perto da área baixa. Disse que ela poderia continuar brincando com galhos, mas que antes do fim do ano estaria vendendo aquela terra para pagar dívida. Depois foi embora levando os dois homens que mais conheciam a rotina do rebanho. Nos dias seguintes, a história contada por Damião correu pela comunidade numa versão diferente. Segundo ele, Maíra o tinha expulsado porque não aceitava conselhos, e agora tentava esconder os problemas da fazenda, acusando outras pessoas. Alguns acreditaram, outros apenas observaram. Geraldo deixou de atender as ligações de Maíra, e 2 dias depois,
O motorista responsável pela coleta avisou que não passaria mais pela Santa Helena. Maíra ficou sem 3 trabalhadores, sem comprador fixo e com contas vencendo. Ainda precisou contratar ajuda temporária para a ordenha, pagando mais do que podia. Numa tarde, depois que todos foram embora, ela caminhou sozinha até a área onde havia enterrado os galhos. Abaixou-se diante de uma das estacas e raspou a casca com a unha. Por fora, a madeira parecia seca. Debaixo da camada fina, porém, apareceu uma faixa pequena e verde. Maíra ficou olhando aquilo por alguns segundos. Não sabia se significava alguma coisa. Naquele mesmo instante, ouviu Severina chamando seu nome. A senhora vinha devagar pelo pasto com um rádio pequeno na mão. Quando chegou perto, não perguntou sobre a estaca. Disse que tinha acabado de ouvir a previsão para as semanas seguintes. As chuvas que ainda deveriam chegar estavam perdendo força, e os próximos meses poderiam ser muito mais secos do que o normal. Maíra olhou para o pasto, depois para as vacas no outro lado da cerca. Pela primeira vez, a ameaça feita por Damião deixou de parecer apenas uma tentativa de assustá-la. Se a previsão estivesse certa, a fazenda entraria na pior época possível justamente quando Maíra tinha menos funcionários, menos dinheiro e nenhum comprador garantido para o leite. A previsão que Severina tinha ouvido no rádio começou a se confirmar mais rápido do que Maíra gostaria. Nos primeiros dias, ninguém ficou muito preocupado. Era comum passar 1 ou 2 semanas sem chuva naquela época, e os produtores da região estavam acostumados a olhar para o céu, esperando que o tempo mudasse de uma hora para outra. Mas as nuvens apareciam no fim da tarde, cobriam parte do horizonte e iam embora sem deixar uma gota. O vento ficou mais quente. O chão começou a perder a umidade. As pequenas poças que ainda restavam perto das cercas desapareceram. Em menos de 20 dias, o pasto da Santa Helena começou a mudar de cor. Maíra saía cedo para verificar os animais e percebia novas áreas secas a cada manhã. As vacas caminhavam mais para encontrar capim e voltavam para o curral com fome. A produção de leite caiu. Não foi uma queda grande no começo, mas cada litro perdido significava menos dinheiro entrando justamente quando os gastos aumentavam. Maíra procurou fornecedores de ração e descobriu que o preço tinha subido. 2 dias depois, ligou novamente e recebeu outro valor, ainda maior. Os estoques estavam diminuindo porque produtores de várias cidades compravam o que conseguiam antes que faltasse. Maíra fez as contas na mesa da cozinha e percebeu que, se alimentasse todas as vacas apenas com ração comprada, o dinheiro disponível não duraria 2 meses. Antônio viu os números e perguntou se não seria melhor vender alguns animais enquanto ainda havia compradores. Maíra sabia que aquela opção existia. Também sabia que vender vacas no início de uma seca significava aceitar preços menores, porque dezenas de produtores estavam pensando a mesma coisa. Pediu alguns dias antes de tomar uma decisão. O problema mais urgente era encontrar quem comprasse o leite. Depois que Geraldo cortou a coleta, Maíra telefonou para 3 compradores. Um disse que a Santa Helena ficava fora da rota. Outro aceitaria somente um volume maior do que ela conseguia produzir. O terceiro ofereceu um valor tão baixo que quase não pagaria os custos. Por fim, Rosângela passou o contato de um pequeno laticínio de outra cidade. O dono, Paulo, concordou em comprar, mas Maíra teria de ajudar no custo do transporte. Ela aceitou. Não era um bom acordo, mas permitia manter algum dinheiro entrando. 2 dias depois, Geraldo apareceu na fazenda. Chegou sozinho, estacionou perto do curral e agiu como se nada tivesse acontecido. Disse que soube que Maíra estava pagando transporte para vender leite longe e perguntou por que ela insistia em perder dinheiro. Maíra respondeu que tinha encontrado um comprador. Geraldo disse que poderia voltar a buscar a produção da Santa Helena e ainda pagar à vista. O preço que ofereceu era muito abaixo do que pagava antes. Maíra perguntou se ele fazia aquela proposta porque sabia que a fazenda estava apertada. Geraldo respondeu que fazia porque aquele era o preço que o momento permitia. Ela recusou. Ele olhou para o pasto seco e perguntou quanto tempo ela achava que conseguiria manter as vacas. Maíra não respondeu. Geraldo disse que, quando precisasse vender os animais, poderia indicar compradores. Depois entrou no veículo e foi embora. Maíra percebeu que ele esperava que a seca terminasse o trabalho que Damião tinha começado. Nas semanas seguintes, a situação piorou em toda a região. Caminhões carregados de gado começaram a passar pela estrada.
Alguns produtores vendiam animais para reduzir despesas. Outros procuravam áreas de pasto em municípios mais distantes. Rosângela apareceu certa manhã e contou que tinha começado a dar restos de cana às 6 vacas que ainda mantinha. Disse que talvez precisasse vender 3. Maíra não soube o que responder porque estava perto de tomar a mesma decisão. Naquela tarde, ela separou os registros das vacas por produção, idade e estado de saúde. Marcou 5 animais que poderiam ser vendidos primeiro. Quando terminou, fechou o caderno e deixou sobre a mesa. Não conseguiu fazer a ligação para o comprador. Antes disso, decidiu caminhar pela propriedade mais uma vez. Foi até a área baixa, onde havia enterrado os galhos. À primeira vista, não parecia existir nada especial ali. O capim estava perdendo a cor como no restante da fazenda. Algumas estacas continuavam sem folhas. Maíra pegou a enxada e abriu o solo ao lado de uma das antigas valas. Os primeiros centímetros estavam secos, mas, quando aprofundou um pouco, encontrou terra escura e úmida. Parou, caminhou alguns metros para fora da linha e cavou novamente. Ali o solo estava muito mais seco. Voltou para a faixa onde havia colocado galhos, palha e esterco, e fez outro buraco. Havia umidade outra vez. Maíra chamou Severina. A senhora chegou devagar e se abaixou com dificuldade. Pegou um pouco de terra na mão, apertou entre os dedos e pediu que Maíra abrisse mais 2 pontos. O resultado se repetiu. As linhas que tinham parecido inúteis durante meses estavam conservando parte da água recebida no período chuvoso. Não havia nenhum milagre acontecendo. A diferença era simples e estava debaixo do chão. Os galhos, a palha e o esterco tinham criado áreas onde a água conseguia entrar com mais facilidade, enquanto as linhas curvas diminuíam a velocidade com que ela descia pelo terreno. Maíra perguntou se aquilo seria suficiente para salvar o pasto. Severina respondeu que não sabia. A seca poderia durar muito mais, mas disse que aquela umidade dava às plantas uma chance que o restante do terreno não tinha. No dia seguinte, aconteceu algo ainda mais importante. Maíra estava verificando uma cerca quando viu uma pequena mancha verde numa das estacas. Aproximou-se e encontrou 2 brotos. A estaca que Damião havia arrancado semanas antes e chamado de madeira morta estava criando folhas. Maíra correu até outra linha. Encontrou mais 3 brotando. Depois mais 2. Nem todas tinham pegado, mas várias estavam vivas. Nos dias seguintes, os brotos cresceram. As raízes já estavam entrando no solo em busca da umidade guardada abaixo da superfície. Severina orientou Maíra a não cortar nada cedo demais. Era preciso deixar as plantas ganharem força. Enquanto isso, a ração continuava ficando mais cara. Maíra reduziu o desperdício no coxo, separou os animais por necessidade e começou a aproveitar tudo o que a fazenda ainda produzia. Mesmo assim, os sacos diminuíam rapidamente no depósito. Antônio voltou a perguntar sobre a venda das 5 vacas. Maíra pediu mais uma semana. No 6º dia, Severina disse que algumas gliricídias já poderiam receber uma poda leve. Maíra cortou folhas e ramos novos, separou uma pequena quantidade e começou a usar aquilo como complemento na alimentação, seguindo o manejo que Severina indicava. Não substituía tudo o que as vacas precisavam comer, mas cada porção produzida dentro da fazenda significava menos ração comprada. Maíra passou a cortar de diferentes plantas para não enfraquecer nenhuma. As vacas aceitaram o alimento. A produção, que vinha caindo, começou a se manter. Ainda estava abaixo dos meses bons, mas parou de despencar. Maíra refez as contas. Pela primeira vez desde o início da seca, percebeu que talvez não precisasse vender as 5 vacas imediatamente. A notícia de que a Santa Helena ainda mantinha o rebanho começou a chamar atenção. Primeiro apareceu um vizinho chamado Ademar. Ele parou perto da cerca e perguntou o que eram aquelas plantas verdes no meio do terreno seco. Maíra explicou. Ademar lembrou dos galhos que todos tinham visto meses antes e perguntou se eram os mesmos. Maíra confirmou. Ele ficou alguns minutos olhando sem dizer nada. 2 dias depois, apareceram outros produtores. Alguns tinham rido quando Damião contou que Maíra estava enterrando madeira. Agora queriam saber quanto ela tinha gasto, onde tinha comprado as mudas e que produto tinha colocado no solo.
Maíra dizia que não havia produto especial. Mostrava as valas, explicava o uso da palha e do esterco e contava que as estacas tinham vindo da propriedade de Anselmo. Nem todos acreditavam. Um homem chegou a dizer que aquilo só estava funcionando porque a Santa Helena tinha um tipo diferente de terra. Severina ouviu e pediu que ele cavasse alguns metros fora das linhas. O homem fez isso e encontrou o chão seco. Depois cavou perto de uma das faixas e encontrou umidade. Não discutiu mais. Geraldo também ficou sabendo. Dessa vez não apareceu pessoalmente. Telefonou para um fornecedor que vendia ração para Maíra e perguntou quanto ela estava comprando. O fornecedor comentou isso com Antônio, que contou à filha. Maíra entendeu que Geraldo estava acompanhando sua situação. Pouco depois, o mesmo fornecedor informou que não poderia mais vender a prazo. Maíra perguntou o motivo e ouviu que, com a seca, ele precisava trabalhar apenas com pagamento imediato. Ela não podia provar que Geraldo tinha qualquer relação com aquilo, mas o momento chamou sua atenção. A dificuldade obrigou Maíra a depender ainda mais do que conseguia produzir dentro da propriedade. Ela e Severina aumentaram o cuidado com as gliricídias. Algumas já tinham crescido o bastante para oferecer mais folhas. Outras morreram e precisaram ser descartadas. Maíra começou a entender quais áreas seguravam mais umidade e quais precisariam de novas linhas quando as chuvas voltassem. Então Rosângela apareceu novamente. Dessa vez, não veio conversar. Chegou chorando, embora tentasse esconder. Disse que uma de suas vacas estava muito fraca e que não tinha dinheiro para comprar ração suficiente. Um comprador oferecera um valor baixo pelo rebanho inteiro e ela estava pensando em aceitar antes que perdesse os animais. Maíra olhou para o depósito. Tinha pouca ração e não podia entregar o que restava sem colocar suas próprias vacas em risco. Depois olhou para as fileiras verdes que começavam a se destacar no terreno seco. Perguntou a Severina quanto poderiam cortar sem prejudicar as plantas. As duas fizeram as contas e separaram uma quantidade de folhas para Rosângela usar como complemento. Maíra também entregou alguns ramos que já estavam no ponto de serem usados como estacas. Rosângela perguntou quanto devia. Maíra disse que ainda não sabia, mas pediu que ela não jogasse os galhos fora. Se algum pegasse, queria vê-lo plantado. Rosângela levou o material. No fim daquela semana voltou dizendo que as vacas tinham aceitado as folhas e perguntou se poderia buscar mais. Não veio sozinha. Trouxe Ademar e outro produtor chamado Valdir. Os dois queriam estacas. Maíra percebeu então que tinha um problema novo. A quantidade de gliricídia na Santa Helena era suficiente para ajudar seu próprio rebanho e talvez algumas propriedades pequenas, mas não conseguiria alimentar os animais de toda a região. Se começasse a distribuir sem controle, em pouco tempo poderia enfraquecer justamente as plantas que estavam mantendo sua fazenda viva. Severina disse que elas precisavam pensar não apenas em cortar folhas, mas em multiplicar as plantas. Maíra passou a noite fazendo contas e tentando encontrar uma forma de ajudar sem destruir o pouco que tinha. Na manhã seguinte chamou Rosângela, Ademar e Valdir para conversar. Disse que entregaria estacas, mas com uma condição. Cada pessoa que recebesse material e conseguisse fazer as plantas crescer, teria de devolver o dobro de mudas depois das chuvas. Ninguém pagaria dinheiro. O pagamento seria feito com novas plantas para a próxima família. Ademar perguntou o que aconteceria se as estacas não pegassem. Maíra respondeu que tentariam outra vez. Valdir perguntou quem controlaria tudo. Maíra levantou o caderno que usava para registrar a produção de leite e disse que começaria por ali. Naquela tarde, os três saíram da Santa Helena levando os primeiros galhos. 2 dias depois, chegaram mais 4 produtores. Depois vieram 6. A fazenda que todos esperavam ver quebrar antes do fim do ano começou a receber pessoas procurando justamente aquilo que meses antes parecia não ter valor. Maíra registrava cada nome, a quantidade entregue e a propriedade onde as estacas seriam plantadas. Foi durante uma dessas manhãs que ouviu um veículo parar perto do portão. Pensou que fosse mais algum vizinho. Quando levantou a cabeça, reconheceu a caminhonete antes mesmo de enxergar o motorista. Damião desceu sozinho. Estava mais magro, com a camisa suja e o rosto cansado. Não entrou falando como fazia antes. Ficou perto do portão por alguns segundos, olhando as fileiras verdes que agora atravessavam partes da propriedade.
Maíra caminhou até ele e perguntou o que queria. Damião demorou para responder. Então contou que o pasto da área que tinha arrendado havia acabado, que o preço da ração estava alto demais e que 2 vacas do pequeno rebanho comprado depois que saiu da Santa Helena já estavam fracas. Ele olhou para as glicídias, depois para a sobrinha, e fez um pedido que meses antes nenhum dos dois imaginaria ouvir. Perguntou se Maíra tinha folhas suficientes para salvar as vacas dele. Maíra ficou alguns segundos olhando para Damião sem responder. Meses antes, ele tinha saído da Santa Helena, dizendo que ela perderia tudo antes do fim do ano. Tinha levado César e Nivaldo, espalhado pela comunidade que a sobrinha não sabia administrar uma fazenda e deixado para trás contas que Maíra ainda tentava organizar. Agora estava diante dela pedindo justamente as folhas das plantas que havia chamado de galhos mortos. Damião não repetiu o pedido. Ficou parado perto do portão, esperando. Maíra perguntou quantas vacas ele ainda tinha. Ele respondeu que 9. Tinha comprado 11 usando parte do dinheiro que guardara e arrendado uma área pequena a alguns quilômetros dali. 2 vacas já tinham sido vendidas para pagar ração. Das 9 restantes, 3 estavam perdendo peso rápido. Maíra perguntou por que ele não procurava Geraldo. Damião desviou o olhar e disse que Geraldo não tinha nada para oferecer. Maíra percebeu que havia mais naquela resposta, mas não perguntou. Chamou Severina e explicou a situação. Damião ficou desconfortável quando viu que Maíra consultava a antiga cozinheira antes de tomar uma decisão. Severina examinou as fileiras de glicídia, calculou quais plantas já poderiam ser podadas e disse que havia material suficiente para uma carroça, desde que não cortassem novamente as mesmas plantas por algum tempo. Maíra chamou 2 rapazes que estavam ajudando na fazenda e começou a separar folhas e ramos. Damião observou tudo em silêncio. Quando a carroça ficou cheia, perguntou quanto deveria pagar. Maíra respondeu que naquele momento não queria dinheiro. Damião pareceu aliviado, mas ela ainda não tinha terminado. Pediu que ele entrasse no escritório. Sobre a mesa estavam cópias de notas antigas, registros de ordenha, datas das coletas feitas por Geraldo e uma lista de valores que Maíra vinha montando desde que descobrira as vendas escondidas. Damião parou diante dos papéis e seu rosto mudou. Maíra disse que continuara investigando depois que ele foi embora. Encontrara anotações em caixas guardadas no depósito, conversara com antigos fornecedores e comparara anos de produção. Ainda não sabia o valor exato retirado da fazenda, mas sabia que não se tratava de algumas vendas feitas para cobrir emergências. O dinheiro tinha saído durante anos. Damião perguntou se ela o tinha chamado ali para humilhá-lo. Maíra respondeu que o tinha chamado porque ele precisava saber que receber aquela carroça não apagava nada. As vacas dele não tinham participação no que ele havia feito, e por isso ela entregaria o alimento. Quanto à dívida, resolveriam de outra forma. Damião perguntou se ela pretendia denunciá-lo. Maíra disse que ainda estava reunindo documentos e que não aceitaria mais nenhuma mentira. Se ele quisesse algum acordo, teria de mostrar tudo o que sabia, inclusive como funcionavam as vendas para Geraldo. Damião ficou calado. Maíra entregou a ele uma folha com algumas datas. O tio reconheceu várias. Disse que precisava pensar. Ela respondeu que poderia pensar enquanto alimentava os animais, mas que não teria muito tempo. Damião saiu levando a carroça e não agradeceu. Naquela tarde, Maíra voltou ao problema que crescia no portão da Santa Helena. Cada vez mais produtores apareciam procurando estacas. A notícia tinha viajado para comunidades próximas. Alguns chegavam com sacos, outros com carroças, e havia quem aparecesse apenas para olhar. Maíra percebeu que não podia continuar entregando material sem saber onde seria plantado e se as pessoas entendiam como cuidar dele. Uma estaca jogada em solo seco sem qualquer preparo poderia morrer e fazer todos concluírem que o sistema não funcionava. Por isso, mudou a regra. Quem quisesse receber material teria de participar de uma manhã de trabalho na Santa Helena. Severina mostraria como observar o terreno. Maíra ensinaria como marcar as linhas e todos praticariam antes de levar qualquer galho. A primeira reunião aconteceu num sábado. 15 pessoas apareceram. Rosângela chegou cedo e trouxe café. Ademar levou uma enxada. Valdir apareceu com 2 filhos adolescentes. Também vieram pessoas que Maíra mal conhecia.
Severina começou perguntando onde cada um via a água correr quando chovia. Alguns responderam que nunca tinham reparado. Ela levou o grupo para uma parte inclinada da fazenda e mostrou marcas no chão deixadas pelas últimas chuvas. Explicou de maneira simples que não adiantava colocar galhos em qualquer lugar. Era preciso observar por onde a água passava, onde ganhava velocidade e onde se acumulava. Maíra mostrou as linhas curvas feitas meses antes. Ninguém riu daquela vez. Quando abriu um pequeno buraco perto de uma delas, ainda encontrou umidade. O solo ao lado estava muito mais seco. Rosângela contou que 3 estacas que tinha levado já mostravam sinais de vida. Ademar disse que 2 das dele também tinham pegado. Aquilo deixou os outros mais interessados. No fim da manhã, Maíra entregou o material para 7 propriedades e registrou tudo no caderno. Ao lado de cada nome, escreveu a quantidade de estacas e o compromisso de devolver o dobro depois que as chuvas voltassem. Nas semanas seguintes, a mesma rotina se repetiu. O curral da Santa Helena continuava funcionando. As vacas precisavam ser ordenhadas e as contas ainda estavam apertadas, mas a fazenda passou a ter outro movimento. Gente chegava para aprender, buscar galhos ou contar como estavam as plantas. Algumas experiências davam errado. Valdir perdeu quase metade das primeiras estacas porque as colocou numa parte muito seca. Severina foi até a propriedade dele, observou o terreno e mostrou outro ponto. Rosângela conseguiu resultado melhor e começou a cortar pequenas quantidades de folhas para complementar a alimentação de suas vacas. Ademar criou novas linhas usando palha de milho e esterco. Cada propriedade adaptava o trabalho ao que tinha disponível. Maíra não prometia que aquilo resolveria todos os problemas. Algumas vacas ainda precisavam de ração. Algumas áreas continuavam secas. Mas para famílias que estavam gastando quase toda a renda comprando alimento, qualquer redução fazia diferença. Foi então que Geraldo começou a agir. Primeiro surgiram comentários de que a glicídia faria mal aos animais. Um produtor chamado Joel apareceu na Santa Helena preocupado porque tinha ouvido que as folhas poderiam matar vacas. Maíra perguntou quem havia dito aquilo. Joel respondeu que escutara na loja de produtos agropecuários. No dia seguinte, outra pessoa trouxe a mesma história. Maíra procurou orientação técnica sobre a forma correta de usar a planta na alimentação e passou a reforçar com todos que ninguém deveria mudar a dieta dos animais sem cuidado. Ela não queria transformar um boato em risco por excesso de confiança. Mesmo assim, percebeu que os comentários tinham começado quase ao mesmo tempo. Pouco depois, Paulo, do laticínio que comprava o leite da Santa Helena, telefonou. Disse que Geraldo havia procurado alguns produtores da rota e oferecido condições melhores para quem deixasse o grupo de Maíra. A proposta parecia boa no começo, mas exigia exclusividade. Maíra entendeu o objetivo. Se Geraldo separasse os produtores, o custo do transporte voltaria a ficar alto e cada família teria menos força para negociar. Ela reuniu Rosângela, Ademar, Valdir e outros participantes no galpão. Em vez de pedir que confiassem nela, colocou as contas sobre uma mesa. Mostrou quanto custava buscar o leite em cada propriedade, quanto economizavam quando juntavam os volumes e quanto cada um receberia. Disse que qualquer pessoa poderia conferir os números. A decisão seria deles. Ninguém saiu naquele dia. Geraldo tentou outra forma. 2 fornecedores deixaram de vender insumos a prazo para alguns membros do grupo. Um deles admitiu a Ademar que não queria criar problema com compradores maiores. A situação ficou mais séria, porque a seca ainda não tinha terminado. Maíra percebeu que o grupo precisava parar de depender apenas de relações individuais. Criaram uma pequena caixa comum para pagar emergências de transporte. Quem podia colocava um pouco mais. Quem estava sem dinheiro contribuía com trabalho. Não era uma cooperativa oficial, mas começava a funcionar como uma. Enquanto isso, Damião não voltava. Passaram-se 9 dias desde que levara a carroça. Na 10ª manhã, Maíra encontrou um envelope embaixo da porta do escritório. Dentro, havia 6 folhas arrancadas de um caderno. Eram anotações de vendas feitas para Geraldo ao longo de quase 2 anos. Havia datas, litros e valores. Algumas linhas tinham apenas iniciais. Outras mostravam claramente quanto tinha sido pago em dinheiro. Maíra reconheceu a letra do tio. No fim da última página,
havia um endereço. Ela guardou os documentos e foi até lá depois da ordenha. Encontrou Damião numa casa simples perto do terreno arrendado. As vacas estavam num cercado pequeno. 2 pareciam muito magras, mas ainda estavam de pé. A glicídia que Maíra tinha enviado já tinha sido quase toda usada. Damião saiu da casa quando viu a caminhonete. Maíra mostrou as folhas e perguntou onde estava o restante. Ele respondeu que ainda tinha 3 cadernos. Ela pediu todos. Damião disse que entregaria, mas queria saber o que aconteceria depois. Maíra respondeu que isso dependeria do que encontrassem. Ele ficou nervoso e disse que Geraldo também tinha ganhado dinheiro com aquilo. Maíra perguntou como. Damião explicou que as vendas sem registro começaram pequenas. Geraldo comprava uma parte do leite por fora, pagava abaixo do preço normal e revendia pelo valor cheio. Com o tempo, os volumes aumentaram. Damião ficava com dinheiro que deveria entrar nas contas da Santa Helena e Geraldo ganhava comprando barato sem registrar a origem corretamente. Maíra perguntou se acontecia apenas com a fazenda da família. Damião demorou antes de responder. Depois disse que não. Havia outros produtores. Alguns sabiam que vendiam por fora, mas outros talvez nem soubessem que os volumes anotados estavam abaixo do que realmente entregavam. Maíra sentiu que aquela informação mudava tudo. Até então, tinha um problema familiar e financeiro. Agora poderia existir um grupo inteiro de produtores prejudicados. Pediu os 3 cadernos. Damião entrou na casa e voltou com uma sacola de plástico. Dentro estavam 2 cadernos. Maíra perguntou pelo terceiro. Ele disse que Geraldo estava com ele. Segundo Damião, era o mais antigo e também o mais completo. Maíra perguntou por que Geraldo guardaria um registro capaz de provar o próprio envolvimento. Damião respondeu que o caderno não tinha apenas informações sobre leite. Havia pagamentos, empréstimos informais e dívidas de vários produtores. Geraldo usava aquelas anotações para controlar quem devia dinheiro a ele. Maíra levou os 2 cadernos e disse ao tio que ele teria de comparecer quando fosse chamado para explicar tudo. Damião perguntou pelas vacas. Maíra olhou para o pequeno rebanho e disse que mandaria mais folhas, mas que a regra seria a mesma aplicada aos outros produtores. Quando as chuvas voltassem, ele teria de devolver mudas. Damião concordou. Antes que Maíra entrasse na caminhonete, ele perguntou por que ela ainda estava ajudando depois de tudo. Maíra respondeu apenas que estava ajudando os animais e que a dívida dele continuava existindo. Voltou para Santa Helena já no fim da tarde. Encontrou mais de 20 pessoas no galpão. Rosângela explicou que produtores de 2 comunidades queriam participar do sistema de troca de mudas e tinham vindo saber como funcionava. Maíra olhou para os cadernos de Damião no banco da caminhonete e depois para aquele grupo esperando por ela. De um lado, tinha provas de que a fazenda havia perdido dinheiro durante anos. Do outro, tinha pessoas que começavam a depender de uma rede criada quase sem planejamento. Ela guardou os cadernos no escritório e foi para o galpão. Naquela noite, decidiram que cada propriedade teria um registro próprio de mudas recebidas, mudas perdidas e plantas que poderiam ser cortadas no futuro. Também decidiram organizar a coleta de leite de forma conjunta, para que todos pudessem conferir os volumes antes de o caminhão sair. Quando a reunião terminou, Severina ficou para ajudar Maíra a guardar as cadeiras. Maíra contou sobre os cadernos. Severina perguntou o que ela faria. Maíra respondeu que primeiro descobriria quantas pessoas tinham sido prejudicadas. Depois resolveria o que fazer com Damião e Geraldo. Severina colocou a última cadeira no canto e disse que antes disso, Maíra deveria olhar para fora. Ela abriu a porta do galpão. Havia 3 carroças estacionadas no terreiro, além de 2 caminhonetes e várias motocicletas. Algumas pessoas ainda conversavam perto do portão, combinando quem levaria estacas para propriedades mais distantes na manhã seguinte. Maíra percebeu que a Santa Helena já não estava apenas tentando sobreviver à seca. Sem que ela tivesse planejado, a fazenda tinha se transformado no ponto de encontro de produtores que antes enfrentavam os mesmos problemas separados. E enquanto todos se preparavam para ampliar aquela rede, dentro do escritório, estavam 2 cadernos capazes de revelar que o homem tentando derrubá-los talvez tivesse prejudicado muitas daquelas famílias antes mesmo de a seca começar. Na manhã seguinte, Maíra acordou antes do despertador e foi direto para o escritório.
Os 2 cadernos entregues por Damião estavam onde ela os havia deixado, dentro da gaveta que agora mantinha trancada. Ela colocou os 2 sobre a mesa, abriu o primeiro e começou a comparar as datas com os registros da Santa Helena. Algumas anotações batiam exatamente com os dias em que o leite desaparecia das contas. Havia números ao lado de nomes abreviados, valores pagos em dinheiro e pequenas observações que, isoladas, pareciam não significar muita coisa. Quando Maíra juntou tudo, começou a entender o tamanho do problema. Damião não tinha apenas vendido leite escondido algumas vezes. Aquilo tinha virado uma rotina. Em certos meses, ele retirava quantidades pequenas para não chamar atenção. Em outros, principalmente quando Antônio estava menos presente, os volumes aumentavam. Geraldo comprava por um preço menor do que o normal, revendia, e os 2 ganhavam enquanto a fazenda registrava uma produção abaixo da real. Maíra passou horas somando valores. Quando chegou a um total aproximado, precisou conferir tudo novamente porque não queria acreditar no número. O dinheiro não teria transformado a Santa Helena numa propriedade rica, mas teria evitado boa parte das dívidas que agora pesavam sobre a família. Poderia ter sido usado para recuperar pastos, melhorar o sistema de água ou simplesmente reduzir a dependência de ração. Antônio entrou no escritório perto das 9 e encontrou a filha cercada de papéis. Maíra decidiu mostrar tudo. O pai sentou sem dizer nada, enquanto ela explicava as datas, os volumes e as vendas. Antônio leu algumas páginas e perguntou se Damião tinha confirmado aquilo. Maíra respondeu que sim. O pai passou a mão pelo rosto e ficou olhando para a mesa. A primeira reação dele foi querer ir atrás do irmão. Maíra pediu que não fizesse isso. Disse que uma discussão não devolveria o dinheiro e ainda poderia fazer Geraldo destruir o 3º caderno. Eles precisavam agir com cuidado. Naquela tarde, Maíra procurou Rosângela. Queria saber se ela guardava registros antigos das entregas de leite. Rosângela tinha alguns recibos numa caixa de sapatos. Os 2 últimos anos estavam quase completos. Maíra comparou os volumes com anotações encontradas nos cadernos de Damião e percebeu diferenças em várias datas. Rosângela ficou confusa. Disse que sempre aceitara a pesagem feita pelo comprador porque não tinha equipamento próprio para conferir grandes volumes. Maíra perguntou se Geraldo já havia comprado dela. Rosângela respondeu que sim, durante quase 4 anos. No dia seguinte, as 2 procuraram Ademar. Depois, Valdir. Em 3 propriedades, apareceram diferenças parecidas. Nem sempre eram grandes. Às vezes faltavam poucos litros, uma quantidade pequena o bastante para parecer erro. Mas, somada durante meses e repetida em dezenas de coletas, virava dinheiro. Maíra decidiu não espalhar acusações antes de ter mais provas. Chamou uma reunião apenas com os produtores que tinham documentos. Colocaram recibos e cadernos sobre uma mesa e conferiram tudo juntos. Ademar ficou irritado quando encontrou 8 coletas com números que não batiam. Valdir disse que provavelmente havia jogado fora registros mais antigos, mas lembrava de várias vezes em que reclamou do valor recebido e ouviu que suas vacas tinham produzido menos. Rosângela perguntou se Damião sabia que outros produtores também estavam sendo prejudicados. Maíra respondeu que ainda precisava descobrir. 2 dias depois, Damião apareceu na Santa Helena para buscar mais folhas para as vacas. Maíra não mandou carregarem a carroça. Pediu que ele entrasse no galpão. Antônio estava lá, junto com Rosângela e Ademar. Damião percebeu imediatamente que não seria uma conversa simples. Maíra colocou diante dele cópias das diferenças encontradas nas outras propriedades e perguntou o que sabia. Damião tentou dizer que Geraldo cuidava das pesagens. Maíra perguntou se ele sabia que havia volumes sendo reduzidos. Damião ficou em silêncio. Antônio perdeu a paciência e perguntou ao irmão quantas famílias ele tinha ajudado a prejudicar. Damião respondeu que nunca tinha recebido dinheiro tirado diretamente daqueles produtores. Maíra disse que essa não era a pergunta. Depois de alguns minutos, ele admitiu que sabia das reclamações. Geraldo dizia que pequenos cortes nos volumes compensavam perdas no transporte e variações de qualidade. Damião sabia que isso não era explicado aos produtores. Maíra perguntou por que continuou negociando com ele.
Damião respondeu que, depois das primeiras vendas escondidas da Santa Helena, já estava preso ao acordo. Geraldo tinha registros e poderia contar tudo a Antônio. Quanto mais tempo passava, mais difícil ficava sair. Maíra perguntou quanto dinheiro ainda restava do que ele havia tirado. Damião disse que quase nada. Tinha usado parte para despesas pessoais e o restante na compra das vacas e no arrendamento da terra. Maíra então apresentou uma proposta que havia preparado com orientação de pessoas que entendiam de contratos e cobrança. Damião teria de reconhecer por escrito a dívida com a Santa Helena, entregar todos os registros que ainda possuía e ajudar a identificar as vendas feitas por fora. Como não tinha dinheiro para devolver tudo naquele momento, parte do valor seria paga com trabalho. Durante os meses seguintes, ele trabalharia nas propriedades das famílias mais atingidas pela seca, abrindo linhas no terreno, transportando esterco, cortando estacas e ajudando na recuperação das áreas. Cada dia seria registrado e teria um valor definido, abatido da dívida. O acordo não impediria que outras pessoas prejudicadas buscassem seus próprios direitos, nem apagaria o que ele tinha feito. Damião perguntou se Maíra queria colocá-lo para trabalhar de graça diante de todo mundo. Ela respondeu que não seria de graça. Cada dia teria valor e reduziria o que ele devia. Se preferisse, poderia tentar pagar tudo em dinheiro. Damião sabia que não tinha como. Antônio disse que não assinaria nada no lugar dele e que a escolha era sua. Damião ficou olhando para o documento durante muito tempo. Por fim, perguntou se poderia continuar recebendo folhas para manter suas vacas enquanto pagava a dívida. Maíra respondeu que sim, seguindo as mesmas regras aplicadas aos outros. Ele pegou a caneta e assinou. 2 dias depois, começou a trabalhar na propriedade de Rosângela. A notícia se espalhou rápido. Algumas pessoas apareceram apenas para ver se era verdade. Damião, que meses antes dizia que Maíra estava enterrando galhos sem sentido, passou a manhã abrindo valas curvas no terreno seco. Rosângela não fez comentários. Apenas mostrou onde Severina havia indicado as linhas. Damião trabalhou até o fim da tarde. No dia seguinte, foi para a propriedade de Valdir. Depois para a de uma família que já tinha vendido metade do rebanho. A cada jornada, alguém anotava as horas. Maíra não acompanhava tudo. Tinha problemas maiores surgindo. Geraldo descobrira que os produtores estavam comparando registros. A primeira reação dele foi telefonar para Ademar e dizer que as diferenças eram normais. Ademar pediu uma reunião com todos. Geraldo recusou. Depois procurou Rosângela separadamente e ofereceu pagar um valor maior pelo leite dela durante 3 meses se voltasse a vender exclusivamente para ele. Rosângela recusou. Na mesma semana, Geraldo começou a dizer que o grupo da Santa Helena estava acusando compradores sem prova e que poderia acabar sem ninguém disposto a buscar seu leite. Maíra percebeu que precisava impedir que o medo separasse as famílias. A solução veio de algo simples. Se o problema durante anos tinha sido ninguém saber exatamente quanto leite saía de cada propriedade, todos passariam a conferir juntos. Compraram uma balança usada e organizaram um ponto de coleta. Cada produtor acompanhava a medição do próprio volume. 2 pessoas assinavam o registro antes de o leite seguir viagem. O laticínio de Paulo recebia uma cópia. A diferença apareceu já na primeira semana. Os volumes registrados eram maiores do que os números que muitos produtores costumavam receber de Geraldo. Não era uma fortuna de uma vez, mas, para quem vivia com margem pequena, fazia diferença. Com mais propriedades entrando no grupo, o volume total aumentou e Paulo conseguiu reduzir parte do custo de transporte. A renda melhorou justamente quando a seca apertava. Geraldo respondeu tentando convencer Paulo a abandonar a rota. Ofereceu fornecer um volume maior por preço baixo. Paulo contou a Maíra porque não queria entrar numa disputa escondida. Disse que continuaria comprando enquanto o grupo mantivesse quantidade e qualidade. Maíra percebeu que Geraldo estava ficando sem opções. Foi nesse momento que Damião trouxe uma informação nova. Depois de um dia trabalhando na propriedade de Ademar, procurou Maíra e disse que sabia onde Geraldo guardava documentos antigos. Não sabia se o 3º caderno ainda estava lá, mas lembrava de uma sala nos fundos do escritório, onde Geraldo mantinha caixas com registros de compras. Maíra deixou claro que ninguém entraria no local escondido. Em vez disso, reuniu as provas que já tinha.
e procurou os caminhos legais para registrar as denúncias e cobrar esclarecimentos. Rosângela, Ademar, Valdir e outros produtores fizeram o mesmo com seus documentos. Quando Geraldo recebeu as primeiras cobranças formais, percebeu que não enfrentava mais uma jovem isolada. Eram várias famílias com registros próprios, recibos e testemunhos. Ainda tentou dizer que Damião era o único responsável pelas vendas da Santa Helena, mas Damião aceitou prestar declaração sobre como os acordos eram feitos. Contou os horários das coletas, os pagamentos em dinheiro e a forma como Geraldo reduzia valores. A pressão aumentou. Alguns produtores que ainda vendiam para Geraldo começaram a exigir conferência na hora da coleta. Outros procuraram o grupo de Maíra. Em poucas semanas, Geraldo perdeu uma parte importante dos fornecedores pequenos que mantinham suas rotas. O golpe mais forte aconteceu numa segunda-feira, quando 7 produtores decidiram passar juntos para a coleta organizada pela Santa Helena. O volume foi suficiente para Paulo mandar um caminhão maior, diminuindo ainda mais o custo por litro. Geraldo apareceu no portão da fazenda naquela tarde. Maíra estava no galpão conferindo os registros quando o viu chegar. Ele entrou irritado e disse que ela estava destruindo o trabalho de anos. Maíra respondeu que ninguém era obrigado a vender para o grupo. Os produtores estavam escolhendo depois de conferir os próprios números. Geraldo disse que ela não entendia o mercado e que quando as chuvas voltassem, todos esqueceriam aquela união. Maíra perguntou se era por isso que ele precisava impedir que conferissem o leite. Geraldo não respondeu. Disse apenas que Damião não era confiável e que qualquer acusação baseada nele cairia. Maíra abriu uma pasta e mostrou cópias de recibos de Rosângela, Ademar e outros produtores. Disse que Damião era apenas uma parte das provas. Geraldo olhou os documentos e percebeu que ela tinha mais do que imaginava. Antes de sair, avisou que Maíra ainda se arrependeria de transformar uma questão de família num problema para toda a região. Ela respondeu que o problema já era de toda a região antes mesmo de descobrir. Geraldo foi embora. Na semana seguinte, deixou de fazer 2 rotas porque não tinha volume suficiente para justificar o transporte. A pequena estrutura que usava para dominar as negociações começou a perder força. Damião, por outro lado, continuou cumprindo os dias de trabalho. Não voltou a administrar dinheiro, não participou das decisões da Santa Helena e não recebeu qualquer posição especial por ser tio de Maíra. Numa manhã quente, enquanto trabalhava abrindo linhas na propriedade de uma viúva chamada Lúcia, ele encontrou Severina marcando o terreno. Parou por alguns segundos e perguntou como ela sabia exatamente onde fazer as curvas. Severina mostrou o nível simples que usava e explicou. Damião observou. Pegou as estacas de marcação e continuou trabalhando. Foi a primeira vez que Maíra ouviu ouvir Severina sem interromper. No fim daquele mesmo dia, quando todos já guardavam as ferramentas, um vento diferente atravessou a propriedade. Rosângela olhou para o céu e viu nuvens pesadas surgindo ao longe. Ninguém comemorou ainda. Tinham visto nuvens desaparecerem muitas vezes durante aqueles meses. Mas naquela noite, gotas começaram a bater no telhado da Santa Helena. Primeiro poucas, depois centenas. Maíra saiu para o terreiro e viu a água escorrendo em direção às linhas que tinham sido abertas durante a seca. Em vez de correr direto para a parte baixa, parte dela diminuía de velocidade e entrava no solo. Na manhã seguinte, o cheiro de terra molhada estava por toda parte. As glericídeas tinham gotas presas nas folhas e as primeiras áreas trabalhadas começavam a receber água de verdade. Maíra ainda observava o terreno quando Paulo chegou de caminhonete, trazendo uma notícia inesperada. Um homem de uma empresa agrícola tinha telefonado para o laticínio procurando a jovem da fazenda que estava usando árvores e matéria vegetal para manter o solo úmido durante a seca. Ele queria visitar a Santa Helena e conversar sobre o método. Segundo Paulo, não estava interessado em comprar leite, mudas ou animais. Estava interessado na ideia. O homem da empresa chegou a Santa Helena 4 dias depois, quando o chão ainda estava úmido das primeiras chuvas. Chamava-se Renato Farias e não veio sozinho. Com ele estavam uma engenheira agrônoma chamada Patrícia e um rapaz que passou quase toda a visita tirando fotografias e fazendo anotações. Maíra recebeu os 3 perto do galpão sem saber exatamente o que esperavam encontrar.
Renato explicou que a empresa trabalhava com soluções para propriedades rurais e tinha recebido informações sobre uma fazenda que atravessara a seca com uma queda menor nos gastos com alimentação e com áreas que conservaram mais umidade do que terrenos próximos. Maíra corrigiu a primeira impressão antes que ele continuasse. Disse que a Santa Helena também tinha sofrido com a seca, que a produção de leite havia caído e que ainda comprava ração. O que tinha acontecido era uma redução da dependência de alimento comprado e uma melhora em algumas partes do terreno. Renato pareceu gostar da resposta. Disse que não procurava um milagre, mas algo que pudesse ser repetido em outras propriedades. Maíra levou o grupo até as primeiras linhas abertas meses antes. Agora a diferença estava muito mais visível. As chuvas tinham voltado e as áreas próximas às glicídias estavam respondendo rápido. O capim novo aparecia entre as plantas. O solo estava mais fácil de abrir e as estacas que tinham sobrevivido à seca cresciam com força. Patrícia pediu uma enxada e cavou em 2 pontos. Depois perguntou exatamente o que Maíra tinha colocado nas valas. Maíra explicou que usara galhos, palha, esterco e o que já existia na própria fazenda. Renato perguntou como ela tinha definido a posição das linhas. Maíra disse que acompanhara o nível do terreno para diminuir a velocidade da água. Ele perguntou onde tinha aprendido aquilo. Maíra olhou para Severina, que estava perto do curral separando algumas mudas, mas respondeu apenas que tinha recebido orientação de alguém com muita experiência. Renato não insistiu naquele momento. Durante quase 3 horas, eles percorreram a propriedade. Viram as áreas onde o método tinha funcionado melhor e também aquelas onde algumas estacas tinham morrido. Maíra fez questão de mostrar os erros. Patrícia anotou tudo. Quando chegaram ao galpão, encontraram vários produtores buscando mudas. Renato perguntou se Maíra vendia as plantas. Ela explicou o acordo. Quem recebia estacas devolvia o dobro depois das chuvas, caso as plantas se desenvolvessem. O homem pareceu ainda mais interessado. Perguntou quantas propriedades participavam. Maíra abriu o caderno e mostrou os registros. Já eram dezenas. Algumas tinham recebido poucas estacas. Outras estavam começando áreas maiores. A rede crescia justamente porque as plantas que sobreviviam forneciam material para novas propriedades. Renato pediu uma reunião reservada antes de ir embora. Sentaram no escritório. Ele disse que a empresa enxergava uma oportunidade muito maior do que Maíra parecia perceber. Falou sobre criar um sistema padronizado, produzir mudas em grande escala, vender treinamento e montar unidades de demonstração em diferentes estados. Maíra ouviu sem interromper. Depois perguntou o que exatamente a empresa queria dela. Renato respondeu que queria exclusividade para desenvolver comercialmente o modelo usado na Santa Helena e interesse em registrar tudo o que pudesse ser protegido dentro de um pacote próprio. Em troca, Maíra receberia uma quantia inicial, participação em contratos futuros e apoio para transformar a fazenda numa unidade de referência. Ele não disse o valor naquele dia. Apenas afirmou que seria suficiente para mudar a situação financeira da família. Quando os visitantes foram embora, Antônio perguntou o que tinham oferecido. Maíra contou. O pai ficou animado pela primeira vez em meses. A Santa Helena ainda tinha dívidas, máquinas velhas e cercas precisando de reparos. Uma boa proposta poderia resolver tudo. Damião, que naquele dia tinha voltado de uma propriedade onde cumpria horas de trabalho para pagar parte do que devia, também ouviu a conversa. Disse que Maíra deveria aceitar antes que a empresa encontrasse outra pessoa. Ela respondeu que nem sequer sabia o valor. Damião disse que se estavam dispostos a pagar por galhos enterrados, qualquer valor alto já seria vantagem. Severina estava perto e ouviu. Não disse nada. Maíra percebeu que ela ficou mais quieta. Na semana seguinte, Renato voltou com uma proposta formal. O número fez Antônio reler a primeira página. Somando o pagamento inicial e os valores previstos para os primeiros anos, o acordo poderia passar de R$1 milhão se o projeto atingisse as metas. Para uma família que meses antes discutia quais vacas vender para comprar ração, parecia impossível ignorar aquilo. Damião soube do valor e ficou espantado. Disse que Maíra tinha encontrado a saída que todos procuravam. Antônio perguntou quanto tempo ela precisava para decidir. Maíra respondeu que queria ler tudo. Durante 2 dias, analisou cada página com ajuda profissional. Algumas partes eram claras.
A empresa investiria no viveiro, na divulgação e no desenvolvimento de um pacote comercial. Outras preocupavam Maíra. O contrato dava à empresa controle sobre a marca, os materiais de treinamento e possíveis registros criados a partir da experiência da Santa Helena. Também havia limites para Maíra ensinar o sistema fora da parceria. Na prática, os produtores que tinham ajudado a multiplicar as mudas poderiam continuar usando o que já faziam, mas Maíra teria dificuldade para ensinar novas comunidades sem passar pela empresa. Ela perguntou a Renato sobre isso. Ele respondeu que era normal proteger um investimento. Disse que, para colocar dinheiro em pesquisa, divulgação e expansão, a empresa precisava ter segurança de que ninguém copiaria o pacote comercial. Maíra perguntou como poderiam chamar aquilo de inovação da Santa Helena se várias práticas já existiam antes. Renato disse que não precisavam afirmar que ela inventara cada parte. O valor estava na combinação, na forma de aplicação e na história de sucesso. Maíra ficou incomodada com a última frase. História de sucesso. Durante a seca, ela tinha pensado em vacas passando fome, famílias vendendo animais e contas vencendo. Agora alguém enxergava aquilo como uma história que podia ser transformada em produto. Naquela noite, foi até a casa de Severina levando uma cópia da proposta. Encontrou a senhora limpando feijão na cozinha. Maíra colocou os papéis sobre a mesa e contou o valor. Severina continuou trabalhando. Maíra perguntou se ela tinha entendido quanto dinheiro era. Severina respondeu que sim. Maíra então perguntou o que deveria fazer. Severina disse que a decisão era dela. Maíra insistiu. Disse que não poderia assinar sem conversar com a pessoa que tinha ensinado tudo aquilo. Severina parou de mexer no feijão. Explicou que não tinha ensinado tudo. Apenas tinha mostrado coisas que aprendera com o pai, com a mãe e com outras pessoas quando ainda era menina. Algumas práticas mudaram com o tempo. Outras Maíra adaptou sozinha. A gliricídia não era segredo. O uso de matéria vegetal no solo também não. Observar o caminho da água era algo que agricultores faziam muito antes de qualquer uma delas nascer. Maíra perguntou por que Severina nunca tinha contado isso para Antônio ou Damião. A senhora respondeu que tinha contado algumas vezes. Ninguém prestou atenção. Maíra ficou surpresa. Severina então falou sobre uma tentativa feita muitos anos antes na própria Santa Helena. Quando ainda era jovem, havia colocado galhos e restos de plantas, numa parte onde a chuva carregava a terra. O avô de Maíra viu o trabalho. Achou que aquilo deixava o terreno desorganizado e mandou retirar. Depois disso, Severina continuou usando ideias parecidas apenas na pequena horta e em áreas onde ninguém se incomodava. Maíra perguntou se existia algum registro daquela época. Severina ficou alguns segundos pensando. Levantou, entrou no quarto e voltou com uma caixa antiga. Dentro havia fotografias, receitas, documentos e um caderno de capa escura. As páginas estavam amareladas. Severina abriu com cuidado. Havia datas, desenhos simples de terrenos, períodos de chuva, tipos de plantas e observações sobre áreas que secavam mais rápido. Maíra virou algumas páginas e encontrou anotações feitas décadas antes de ela nascer. Em uma delas, reconheceu o desenho da parte baixa da Santa Helena. Severina tinha marcado o caminho da água e desenhado linhas curvas muito parecidas com aquelas que Maíra havia aberto meses antes. Maíra ficou olhando para a página. A empresa queria colocar seu nome diante de um sistema cuja base estava registrada naquele caderno havia mais de 40 anos. Perguntou por que Severina nunca mostrara aquilo. A senhora respondeu que ninguém tinha perguntado. Maíra levou uma cópia de algumas páginas e, na manhã seguinte, chamou Renato. Disse que não assinaria o contrato como estava. Ele perguntou o que precisava mudar. Maíra respondeu que não aceitaria exclusividade sobre o método nem qualquer apresentação que a colocasse como criadora de conhecimentos que já existiam. Renato explicou que poderiam ajustar a linguagem e reconhecer referências anteriores. Também aumentou a proposta financeira. Maíra recusou novamente. Ele perguntou se ela entendia que estava deixando uma quantia muito alta sobre a mesa. Ela disse que entendia. O problema não era o preço. A empresa poderia comprar mudas, contratar serviços, financiar pesquisa ou negociar projetos específicos, mas não teria o direito de controlar quem poderia aprender aquilo.
Renato percebeu que ela não mudaria de ideia naquele dia. Guardou os documentos e disse que conversaria com a direção. Quando saiu, Antônio perguntou se a filha tinha certeza. Maíra respondeu que sim. Damião reagiu de outra forma. Disse que ela estava recusando dinheiro suficiente para quitar todas as dívidas, porque uma senhora tinha um caderno velho. Maíra olhou para ele e perguntou quem tinha mantido as vacas dele vivas durante a seca. Damião não respondeu. Naquele mesmo período, a rede de produtores cresceu tanto que o caderno de Maíra já não bastava. As primeiras pessoas que receberam estacas começaram a devolver mudas. Rosângela apareceu com quase o dobro do combinado. Ademar trouxe mudas para 3 famílias. Valdir, que tinha perdido muitas estacas na primeira tentativa, conseguiu recuperar parte do terreno na segunda e entregou as primeiras plantas novas. Surgiu então a ideia de criar um viveiro comum. Um terreno ao lado do galpão seria usado para produzir mudas, destinadas aos participantes. O dinheiro das vendas de excedentes ajudaria a pagar transporte e materiais. Durante uma reunião, Rosângela sugeriu que formalizassem também a união dos produtores. Não fazia sentido organizar apenas as plantas enquanto continuavam negociando leite, transporte e compras em conjunto sem uma estrutura definida. Maíra concordou. Começaram os preparativos para criar uma cooperativa. Escolheram uma data para a primeira reunião oficial e discutiram regras, responsabilidades e formas de dividir os custos. Quase todos presumiam que Maíra seria escolhida presidente. Ademar chegou a dizer que ninguém mais tinha condições de ocupar o cargo naquele momento. Maíra não respondeu. Naquela noite, procurou Severina novamente e contou sobre a reunião. Disse que queria apresentar o caderno aos produtores e explicar de onde tinha vindo a ideia inicial. Severina recusou. Disse que não queria subir em lugar nenhum para receber aplausos e que não precisava que pessoas que nunca tinham escutado sua opinião começassem a tratá-la de outra forma por causa de uma seca. Maíra respondeu que não estava falando em homenagem. Severina perguntou então o que ela pretendia fazer. Maíra disse que ainda estava organizando. A senhora pediu apenas que não transformasse sua vida num espetáculo. Maíra prometeu. Nos dias seguintes, trabalhou na criação do viveiro e na preparação dos documentos da cooperativa. Também tomou uma decisão que não contou a ninguém além de Antônio. Mudou a proposta de divisão do viveiro. Em vez de ficar com o controle do negócio por estar dentro da Santa Helena, decidiu que metade pertenceria à cooperativa. A outra metade teria uma proprietária individual, mas o nome colocado nos documentos não era o dela. Antônio leu e perguntou se Severina sabia. Maíra respondeu que ainda não. O pai ficou preocupado com a reação da senhora, mas assinou o que precisava assinar em relação ao uso da área. Na véspera da reunião, Damião apareceu para entregar o registro das horas trabalhadas naquela semana. Antes de sair, perguntou se Maíra seria presidente. Ela respondeu que não. Ele perguntou quem seria. Maíra disse que descobriria no dia seguinte. Damião riu, achando que era brincadeira. Maíra não explicou. Depois que todos foram embora, ela caminhou até o viveiro. Centenas de pequenas estacas estavam organizadas em fileiras. Algumas tinham vindo da Santa Helena. Outras tinham sido devolvidas por famílias que meses antes não sabiam se conseguiriam manter seus animais. Severina apareceu pouco depois carregando o velho caderno de capa escura. Entregou-o a Maíra e disse que tinha encontrado uma página que ela ainda não tinha visto. Maíra abriu no ponto marcado. No alto da folha havia uma data de mais de 40 anos antes. Abaixo, Severina tinha escrito o nome da fazenda Santa Helena e desenhado a mesma área onde agora ficava parte do viveiro. No canto da página, havia uma anotação curta dizendo que o trabalho tinha sido interrompido antes das primeiras chuvas. Maíra fechou o caderno e perguntou se poderia levar aquela página para a reunião. Severina respirou fundo e respondeu que sim, desde que Maíra contasse exatamente o que aconteceu, sem aumentar e sem esconder nada. Na manhã seguinte, o galpão começou a encher antes do horário marcado. Produtores chegaram com suas famílias. Paulo veio representando o laticínio. Antônio colocou cadeiras extras no fundo. Damião ficou perto da porta. Sobre uma mesa estavam os documentos da nova cooperativa e, ao lado deles, o caderno de Severina. Todos esperavam que Maíra assumisse a frente do grupo que tinha começado na fazenda.
Poucos perceberam quando ela atravessou o galpão. Foi até Severina e pediu que a senhora se sentasse na primeira cadeira, bem ao lado da mesa onde seria anunciado o nome da primeira presidente. O galpão estava cheio quando Maíra pediu que Severina se sentasse na primeira cadeira, ao lado da mesa. A senhora olhou para ela com desconfiança, como se já soubesse que havia alguma coisa sendo preparada, mas não discutiu. Sentou com o velho caderno sobre o colo e ficou observando as pessoas entrarem. Rosângela estava na primeira fila. Ademar conversava com Valdir perto de uma janela. Paulo tinha chegado do laticínio pouco antes e ajudava Antônio a colocar cadeiras para quem ainda aparecia. Damião permaneceu perto da porta, sem saber se deveria entrar de vez ou ficar afastado. Sua presença ainda incomodava algumas famílias. Todos sabiam que ele estava pagando a dívida com trabalho e que havia entregado informações importantes sobre Geraldo, mas isso não apagava o que tinha feito. Ninguém o tratava como administrador, e ele também já não tentava agir como um. Quando todas as cadeiras estavam ocupadas, Maíra ficou diante da mesa e esperou as conversas diminuírem. Não fez um discurso sobre a seca e não contou novamente tudo o que tinham enfrentado. Aquela reunião tinha outro objetivo. Ela abriu uma pasta e começou pelas informações que todos precisavam conhecer. Explicou como funcionaria a cooperativa, como seriam registradas as entregas de leite, como os custos de transporte seriam divididos e de que maneira cada produtor poderia acompanhar as contas. Disse também que nenhuma pessoa teria autorização para decidir sozinha sobre pagamentos ou vendas. Rosângela seria uma das responsáveis por conferir os registros financeiros, enquanto Ademar acompanharia as coletas e Valdir ajudaria a organizar a distribuição das mudas. Maíra queria que os números ficassem disponíveis para os membros. Depois do que acontecera com Damião e Geraldo, ninguém naquela sala queria depender outra vez de uma única pessoa para saber quanto produzia, quanto vendia e quanto recebia. Quando Maíra terminou essa parte, Ademar perguntou quando escolheriam a presidência. Outras pessoas olharam para ela. Durante as semanas anteriores, quase todos tinham assumido que o cargo seria de Maíra. Rosângela chegou a preparar uma lista com assinaturas de produtores que apoiavam seu nome. Maíra sabia disso. Agradeceu, mas disse que não seria candidata. O galpão ficou cheio de comentários. Valdir perguntou por quê. Maíra respondeu que antes de escolherem qualquer presidente precisavam saber uma coisa que ela havia deixado para contar naquele dia. Pegou o caderno que estava no colo de Severina e colocou sobre a mesa. A senhora continuou sentada. Maíra abriu numa das primeiras páginas marcadas e perguntou quantas pessoas ali acreditavam que ela tinha criado o sistema usado na Santa Helena. Ninguém levantou a mão, mas alguns produtores se entreolharam. Ademar disse que sempre tinha entendido que a ideia era dela. Rosângela concordou. Maíra respondeu que não era. Disse que, quando assumiu a fazenda, sabia que o pasto estava fraco e que o dinheiro desaparecia rápido, mas não sabia como lidar com a água que descia pelo terreno, nem tinha pensado em usar a glicídia daquela forma. Foi Severina quem observou o chão, mostrou o caminho da água e explicou como sua família trabalhava com galhos, folhas, esterco e plantas que criavam raízes com facilidade. Algumas pessoas olharam imediatamente para a senhora sentada ao lado. Severina abaixou os olhos por um instante, incomodada com a atenção. Maíra continuou. Contou que não tinha seguido uma receita pronta. As duas testaram, erraram, mudaram pontos das linhas e descobriram juntas o que funcionava melhor naquela propriedade. Mas a base que deu início ao trabalho não tinha vindo de Maíra. Tinha vindo de uma mulher de 81 anos que a maioria das pessoas conhecia apenas por ter trabalhado na cozinha da família Serafim. Damião, junto à porta, ficou imóvel. Maíra então falou sobre a proposta da empresa. Alguns produtores já sabiam que havia aparecido um interessado, mas poucos conheciam os valores. Quando ela contou que o acordo poderia passar de R$1 milhão, o barulho no galpão aumentou. Ademar perguntou se ela realmente tinha recusado. Maíra disse que sim. Explicou que a empresa queria controlar comercialmente o sistema, limitar a forma como ele poderia ser ensinado e criar um pacote próprio a partir da experiência da Santa Helena. Ela não aceitou porque não podia vender como criação particular algo que tinha aprendido com outra pessoa e que já existia muito antes de ela assumir a fazenda. Nesse momento, Severina pediu o caderno. Maíra entregou.
A senhora se levantou devagar e disse que queria mostrar uma página. Não fez um discurso. Abriu o caderno sobre a mesa e chamou quem estivesse perto para olhar. Rosângela se aproximou primeiro. Depois vieram Ademar, Valdir e outros produtores. Na folha havia uma data de mais de 40 anos antes, o nome da Fazenda Santa Helena e um desenho simples da parte baixa da propriedade. As linhas curvas estavam marcadas no mesmo sentido das linhas abertas por Maíra décadas depois. Ao lado, havia pequenas anotações sobre chuva, palha, esterco e galhos colocados no solo. Maíra pediu que Severina explicasse aquela página. Ela contou que tinha pouco mais de 30 anos quando fez o desenho. Naquela época, uma chuva forte tinha levado parte da terra perto do pasto. Severina já conhecia formas de diminuir a força da água, porque tinha visto os pais fazerem isso quando era criança. Sem receber ordem de ninguém, começou a colocar restos de plantas e galhos no terreno. Também pretendia plantar estacas para manter raízes naquela faixa. O avô de Maíra viu o trabalho e mandou retirar. Achou que aquilo atrapalharia o pasto e disse que não queria restos espalhados pela fazenda. Severina obedeceu porque era funcionária. Registrou no caderno que o trabalho tinha sido interrompido e nunca voltou a tentar naquele local. Antônio se aproximou da mesa e ficou olhando o desenho. Ele também nunca tinha ouvido aquela história. Perguntou a Severina por que ela guardara o caderno durante tanto tempo. Ela respondeu que continuava anotando coisas porque gostava de comparar o que acontecia em cada época. Não guardou para provar nada a ninguém. O caderno simplesmente ficou com ela. Damião finalmente saiu do lugar perto da porta e se aproximou. Perguntou se o pai dele realmente tinha mandado arrancar tudo. Severina respondeu que sim. Damião olhou para Maíra e depois para as páginas. Não tentou fazer piada. Não havia muito o que dizer. Durante meses, ele tinha tratado a experiência da sobrinha como uma ideia de livros, quando o conhecimento estava dentro da própria fazenda havia décadas. Maíra então voltou para a frente da mesa e disse que ainda faltava decidir duas coisas. A primeira era a propriedade do viveiro. Até aquele momento, muitos acreditavam que ele pertenceria a Santa Helena porque estava instalado dentro da fazenda. Maíra explicou que os documentos tinham sido preparados de outra forma. Metade do viveiro pertenceria à cooperativa. Isso significava que os produtores teriam participação direta no crescimento e na distribuição das mudas. A outra metade teria uma proprietária. Rosângela perguntou se seria Maíra. Ela respondeu que não. Pegou o documento e colocou diante de Severina. O nome escrito ali era Severina Maria de Jesus. Por alguns segundos ninguém falou. Severina olhou para o papel e depois para Maíra. Perguntou quando ela tinha decidido aquilo. Maíra respondeu que começou a pensar no assunto depois de ver o caderno e tomou a decisão quando percebeu que todos tratavam o viveiro como resultado apenas do trabalho da Santa Helena. Severina disse que não precisava daquilo. Maíra respondeu que não era presente. A parte dela no viveiro existia porque o conhecimento que tinha colocado o projeto em movimento também tinha valor. Severina continuou olhando para o documento. Disse que aceitaria com uma condição. A parte dela não poderia ser vendida para uma empresa sem aprovação dos membros da cooperativa. Maíra concordou. Rosângela disse que isso poderia entrar nas regras. Paulo sugeriu que tudo fosse registrado corretamente antes de começarem qualquer venda maior. Severina pegou uma caneta, leu mais uma vez o próprio nome e assinou. Algumas pessoas começaram a bater palmas, mas ela levantou a mão e pediu que esperassem porque Maíra ainda não tinha explicado quem seria presidente. Maíra sorriu. Disse que justamente por isso Severina estava sentada na primeira cadeira. A senhora olhou para ela e negou com a cabeça antes mesmo de ouvir o restante. Maíra disse aos produtores que queria indicar Severina para a primeira presidência da cooperativa. A escolha, porém, não seria feita apenas por ela. Os membros teriam de votar. Severina respondeu que nunca tinha presidido nada. Rosângela disse que ninguém ali tinha presidido uma cooperativa antes. Ademar lembrou que poderiam contratar ajuda para a parte de documentos e que o presidente não precisava fazer tudo sozinho. Severina perguntou por que deveria aceitar. Maíra respondeu que durante meses, todas as decisões importantes sobre solo, mudas e recuperação das áreas tinham acabado passando por ela de qualquer forma. A diferença era que, até aquele momento,
Isso acontecia sem cargo e sem reconhecimento oficial. Severina ficou em silêncio. Depois pediu 5 minutos para pensar. Saiu do galpão e caminhou até o viveiro. Maíra não foi atrás. As pessoas começaram a conversar baixo. Damião se aproximou da sobrinha e perguntou se ela tinha certeza de que não queria o cargo. Maíra disse que tinha. Ele perguntou se ela não estava entregando espaço demais depois de ter carregado a fazenda durante a seca. Maíra respondeu que continuaria administrando a Santa Helena e participando da cooperativa. Uma coisa não dependia da outra. Damião olhou para Severina ao longe e disse que nunca tinha imaginado que ela soubesse tudo aquilo. Maíra respondeu que esse era justamente o ponto. Ele nunca tinha perguntado. Damião não respondeu. Alguns minutos depois, Severina voltou. Disse que aceitaria ser candidata, mas não queria ser tratada como dona das decisões. Se a cooperativa tinha sido criada para impedir que uma pessoa controlasse tudo, ela não começaria fazendo exatamente isso. Maíra concordou. A votação foi simples. Havia outro produtor interessado no cargo, um homem chamado Cláudio, e Severina fez questão de que o nome dele também fosse colocado. Cada membro votou. Quando Rosângela terminou a contagem, Severina tinha recebido a maioria. Cláudio foi o primeiro a cumprimentá-la e aceitou participar do conselho. Severina sentou à frente da mesa pela primeira vez. Pediu que Maíra ficasse ao lado porque precisava saber qual era o próximo item da reunião. Algumas pessoas riram. Maíra abriu a pasta e mostrou a pauta. O primeiro assunto sob a nova presidência era decidir quais famílias receberiam as mudas que já estavam prontas. Severina pediu a lista. Em vez de começar pelos maiores produtores, perguntou quais tinham menos animais e mais dificuldade para comprar ração. Rosângela entregou os registros. A discussão começou de forma prática. Não havia cerimônia. Enquanto escolhiam a distribuição, um veículo parou do lado de fora. Era Renato. Ele tinha voltado com uma nova proposta da empresa, dessa vez sem exclusividade total. Entrou no galpão esperando encontrar Maíra comandando a reunião. Quando perguntou com quem deveria falar sobre o viveiro e a cooperativa, Maíra apontou para a mesa. Renato olhou para Severina sem entender. Maíra apresentou os dois e explicou que Severina era a presidente recém-eleita e proprietária de metade do viveiro. Renato demorou alguns segundos para reagir. Depois sentou diante dela e abriu a pasta. Severina ouviu a proposta, fez perguntas sobre compra de mudas, perguntou se a empresa pretendia impedir os produtores de ensinar o sistema a outras comunidades e quis saber quem teria direito sobre os materiais produzidos. Renato respondeu uma pergunta de cada vez. Maíra permaneceu sentada entre Rosângela e Ademar, sem interferir. Damião assistia de pé no fundo do galpão. Depois de quase 1 hora, Severina disse que a cooperativa analisaria a proposta e daria uma resposta em outra reunião. Renato concordou e foi embora sem contrato assinado. O encontro continuou até o fim da tarde. Quando as pessoas começaram a sair, Damião não foi embora com elas. Caminhou até o viveiro, onde havia uma carroça carregada com estacas que ele tinha cortado naquela manhã como parte das horas de trabalho da dívida. Perguntou a Rosângela para onde aquele material iria. Ela respondeu que seria dividido entre 4 famílias de uma comunidade mais distante. Damião pegou a primeira caixa e colocou na carroça. Depois voltou para buscar outra. Maíra ficou perto do galpão observando o movimento enquanto Severina conferia no caderno novo da cooperativa a quantidade de mudas que estava saindo. O velho caderno de capa escura permanecia sobre a mesa, aberto justamente na página em que o trabalho na Santa Helena tinha sido interrompido mais de 40 anos antes. Severina entrou, olhou aquela anotação e pegou uma caneta. Abaixo da frase antiga, escreveu a data daquele dia e registrou que as primeiras mudas do viveiro estavam sendo enviadas para 4 novas propriedades. Maíra se aproximou e leu. Severina fechou o caderno, colocou-o debaixo do braço e perguntou se ainda havia alguma coisa para fazer. Maíra apontou para a carroça quase pronta. Faltavam algumas estacas. As 2 saíram para ajudar. Pouco depois, Damião amarrou a carga. Rosângela entregou a lista com os nomes das 4 famílias e o veículo deixou a Santa Helena levando as mudas. Maíra acompanhou a carroça até ela desaparecer na estrada. Meses antes, naquele mesmo lugar, todos tinham visto uma caminhonete chegar carregada de galhos aparentemente secos
E quase ninguém entendeu por que uma jovem de 24 anos queria enterrá-los na lama. Agora aqueles galhos tinham se multiplicado, atravessavam cercas e seguiam para terras que Maíra nem conhecia. Só que o nome por trás daquela história já não era apenas o dela. Dentro do galpão, Severina ocupava a cadeira da presidência, com 2 cadernos diante de si. Um guardava aquilo que ninguém quis ouvir durante décadas. O outro começava a registrar tudo o que fariam dali em diante.